vida, um rio de paz, um rio de alegria. E esse rio está passando neste lugar, nessa noite. Vamos reagir à presença de Deus neste lugar, nessa noite. Vamos reagir ao que Ele está fazendo nessa noite. Por mais alguns minutos, comece a adorá-lo onde você estiver. Você pode se sentar, se sentir à vontade, mas por mais alguns minutos, vamos ficar nesse espírito de adoração. Vamos continuar adorando a Ele. Vem com Tua glória, Pai. Derrama a Tua glória aqui, Pai. Mais. Se você quiser se sentar, sei que Deus tem algo poderoso para nós. Meu nome é Emanuel Celine, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão queimando por Jesus nessa noite? Vocês querem mais fogo nessa noite? Ainda está baixo, gente. Vamos lá, quem quer mais fogo nessa noite? Existe mais, vamos! Reaja a isso, existe mais. Existe mais para nós nessa noite. Há mais fogo para nós nessa noite. Há mais fogo para nós nessa noite. Sabe, eu não vim aqui hoje para cumprir uma agenda. Eu não vim aqui hoje apenas para pregar. O meu maior desejo hoje é ser tocado por Deus aqui. Mais do que pregar bem, mais do que ministrar bem, o meu maior desejo é ser tocado por Deus. Melhor que um ministério é o toque de Deus. É o toque de Deus. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Feche seus olhos onde você estiver. Comece a orar para Ele. Espírito Santo, flua neste lugar. Flua neste lugar. Flua como um rio aqui. Flua como um rio aqui. Flua neste lugar. Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha falar com nós aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor venha derramar mais do seu fogo sobre as nossas vidas. Pai, que a sua glória enche essa casa, a um ponto que nós não aguentemos ficar de pé, Jesus. Com tamanho poder e glória, Senhor, neste lugar, Pai. Faz aqui o que o Senhor fez nos tempos de avivamento, Jesus.
Faz neste lugar, Pai. Usa cada um que estiver aqui, Jesus, como você usou esses grandes homens, Pai. Toque em nós nessa noite, Pai. Toque em nós nessa noite, Jesus. Ensina-nos, Pai. Nos leve mais fundo em Ti. Amém. Alguns meses atrás, eu estava viajando. Enquanto eu caminhava, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre um assunto. E esse assunto mexeu muito comigo. Eu lembro que eu fiquei a viagem inteira pensando nisso. Eu lembro que eu entrava no meu quarto e eu começava a chorar com o meu violão e com a Bíblia, pensando nesse assunto. E o que eu quero pregar para vocês nessa noite é sobre o padrão de Deus. Sabe, se formos pensar, desde o início, Deus vem mostrando um padrão que há nele. Quando a gente vê o primeiro milagre que Jesus fez do vinho, a gente vê que Deus traz um padrão muito louco, vamos dizer assim. Por quê? Porque se você for parar para pensar que a maneira que Deus age aqui nessa terra, a gente não consegue acreditar nas coisas do jeito que Ele faz, porque são coisas que vão contra a nossa mente. Nós não conseguimos imaginar aquilo que Ele pode fazer. E se você vai vendo Deus agir desde a fundação do mundo, você vai ver um padrão. Quando a gente começa na criação, a gente vê Deus, Ele pega o barro, Ele começa a formar eu e você. Eu não sei para vocês, mas isso para mim é muito louco. Você imaginar que Ele pega o barro, Ele começa a fazer a forma ali, Ele sopra, e eu e você estamos aqui. Então passa um pouco tempo, e vem Noé. E nunca tinha chovido. E Deus fala para Noé: Noé, construa uma arca. Ele fala: Deus, mas por que isso? Por que eu vou construir uma arca? Nunca choveu. Ele fala: Noé, construa uma arca. Então ele vai e constrói, e chove. Então nós passamos um pouco mais para frente, e a gente vê Moisés, um homem improvável. Então Deus fala: vai, levanta o cajado e o mar vai se abrir. Mas Deus, como isso é possível? Isso é muito louco, Deus. Ele fala: faz isso, e o mar se abre. Então a gente vai passando, vê Davi, a gente vai ver Jesus multiplicando os pães e peixes, transformando água em vinho, e a gente vê um padrão de Deus. E quando eu caminhava nessa minha viagem, Deus começou a falar comigo que Ele queria mostrar o padrão do reino de Deus para nós. E Ele começou a falar que muitas vezes nós temos uma mente muito racional. Nós temos uma mente que ela precisa ver para crer. Nós precisamos ver algo acontecendo, ou pelo menos uma possibilidade daquilo acontecer, para a gente acreditar que Deus pode fazer algo. Só que no reino de Deus, as coisas são diferentes. Com Deus não é assim que funciona. Deus não precisa que você tenha 10% para Ele poder fazer. Não, Deus não precisa de nada. Ele faz de qualquer maneira. Então a gente vê que Deus começa a fazer coisas loucas. Então a gente vai para um tempo, quando Jesus vem à terra, Deus vem à terra. E a gente começa a ver que haviam vários homens. E esses homens, os fariseus, eles iam para as praças, eles começavam a orar em voz alta ali no meio, com aquelas roupas chiques, e de repente chega um homem, que a Bíblia diz que não havia nele nem beleza, nem formosura. E passa o tempo, e esse homem, ele se revela, mostrando que é Deus. E todo mundo olha para ele e fala assim: cara, não pode ser que seja ele. Ele não pode ser o Messias. Mas então ele começa a se revelar. Mas tem alguns homens
que olham para Ele, e na primeira vez que olham para Ele, falam: uau, é Ele, é Ele. Então Deus, Ele começa a trazer um padrão para nós nessa noite. E o que eu oro para nós nessa noite é que a gente possa sair daqui com a mente dos céus. Que a gente possa sair daqui entendendo que o nosso Deus é um Deus que faz coisas loucas. É um Deus que faz coisas loucas. Eu gosto muito desse assunto porque eu cresci numa casa onde toda a minha infância eu fui vendo coisas loucas acontecendo. Eu nasci em um lar cristão, mas eu fui ter realmente um encontro com Deus nos meus 18 anos. Eu estou com 21 agora. Desde lá meu coração queima por Jesus a cada dia. Não passa um minuto sequer sem pensar nele. Só que durante toda a minha infância eu via coisas malucas acontecendo. Eu vi milagres incríveis acontecendo. Sabe? Quando eu tinha cerca de uns 8 anos, 6 anos, nós acordamos, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, nós fomos para o hospital, e o meu pai estava muito mal, muito mal, muito mal. E quando a gente chega no hospital, a mulher fala para o meu pai: você está com câncer no estômago. E o nosso vizinho da frente de casa também estava com isso, ele morreu, tinha morrido faz uma semana, e ele recebe aquele diagnóstico: ó, você está com câncer. Naquele momento, ele fala para a doutora, fala assim: enfermeira, vocês vão me prender se eu sair daqui? Ela falou: não, por quê? Porque olha, eu falei para todo mundo que meu Deus curava, eu preguei para todo mundo que meu Deus curava, e eu já fui em vários médicos, e eu já recebi cura através dos médicos, mas dessa vez eu queria ver isso acontecendo, sabe? Ele falou: eu vou sair daqui. E ele saiu daquele hospital naquele dia, e já fazem 12 anos, ele nunca teve mais nada, ele foi completamente curado. Eu vi a minha mãe, a gente tinha condição zero, para a gente estar pobre a gente tinha que subir um pouco mais ainda. E onde ela passava, ela apontava o dedo e ela falava assim: eu vou morar nesse lugar. Passava um mês e a gente estava morando naquele lugar. Como? Eu não sei, mas é as loucuras de Deus. É as loucuras de Deus. Então quando eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor, eu falei: Deus, eu quero ver isso. Eu quero viver essas loucuras. Então eu comecei a buscar. Eu lembro que no momento em que eu tive esse encontro, eu estava passando por uma forte depressão. Eu estava muito mal de depressão, não tinha mais o sentido na minha vida. Eu lembro que o Senhor começou a falar comigo, e essa música que eu cantei agora é sobre este momento. Que eu lembro que num piscar de olhos, simplesmente eu estava num culto, Ele me tocou, e no outro dia eu estava completamente liberto de todos os meus vícios, toda a depressão e todo o medo. E aquilo marcou a minha vida. Então por um ano, eu me joguei de cabeça no que o Senhor tinha para mim. Por um ano eu me desfiz de redes sociais, eu troquei de número, deixei só para minha família. Eu fui bem radical, falar a verdade. Eu fui bem radical por um ano. Eu falei: Jesus, eu quero mais. Você tem algo para mim? Eu quero, Jesus. E eu comecei a buscar, e eu via pessoas como Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Billy Graham, Gregório, Antônio Cirilo. Eu vi aqueles caras, eles estavam vendo curas extraordinárias, eles estavam passando por avivamentos incríveis. Eu falei: Jesus, eu quero isso. E eu lembro que a primeira vez que eu presenciei uma cura, que eu fui usado para curar alguém, foi um momento muito importante comigo. Por que eu estou falando disso? Eu quero falar de algumas loucuras que eu vivi para vocês. Porque, cara, eu era o cara mais improvável possível para estar vivendo o que eu vivi. Eu vi pessoas com morte cerebral voltarem a viver. Eu vi pessoas que estavam entubadas no hospital voltarem do nada a respirar enquanto a gente estava orando por ela. Vi pessoas com câncer serem curadas. Vi pessoas com o pé quebrado.
Eu vi coisas muito loucas. Então, quando eu vi esse primeiro milagre, eu lembro que eu estava numa vigília e de repente a gente escuta um barulho batendo na parede. Um motoqueiro atravessou a parede da igreja e eu falei, cara, e agora? O cara morreu dentro da igreja. Agora acabou a vigília. E eu lembro que a gente chegou ali, ele estava parado, ele não conseguia mexer as pernas. Ele não conseguia sentir as pernas dele também. E a gente foi, eu e uma amiga, a gente falou, vamos orar por ele? Eu falei, vamos. Eu lembro que a gente colocou a mão sobre ele, eu e ela. A gente falou, em nome de Jesus, levante agora. E naquele momento ele levantou. Então chegou o SAMU e falou assim, vamos lá para o hospital. Ele falou, cara, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada, eu estou bem. E ele começou a correr, eu lembro que ele começou a correr em volta da igreja, para mostrar que estava bem. Então eu comecei a viver essas loucuras com Deus. Eu comecei a viver essas loucuras com Deus. E se a gente vê o primeiro milagre de Jesus, a gente vai ver que, imagina, você chegou num casamento. E aquele casamento estava numa festa incrível, todo mundo se divertindo. Imagine como se fosse o seu casamento. Está todo mundo se divertindo ali e de repente acaba o vinho. Naquela época era muito vergonhoso que acabasse o vinho para a família. Era muito vergonhoso. Então você fala, por favor, Jesus, você vai ter que nos ajudar agora. E daí Jesus fala, não, então tá bom, eu vou ajudar. A primeira coisa que eu pensaria era uma coisa lógica, ele deve ter algum vinho guardado e ele vai nos dar esse vinho e todo mundo vai ser feliz. Mas Jesus vai contra a nossa mente racional. O que ele faz? Ele fala, me traz água. Eles falam assim, mas como assim água? A gente não precisa de água, a gente precisa de vinho. Ele fala, me traz água. Então eles trazem água para Jesus. E Jesus ora e aquilo se transforma em vinho. Sabe, muitas vezes na nossa vida a gente está olhando para uma situação, esperando algo racional acontecer. Então a gente olha, a gente fala, cara, eu preciso de uma casa. Preciso de uma casa. Então a gente fala, Jesus, me dá um sinal. Quando eu tiver uns 100 mil eu vou poder, daí eu sei que você vai poder fazer um milagre. Jesus, não. Sabe, a gente tem que esperar algo mais sobrenatural que isso. Porque a gente conheceu um Deus que Ele age no sobrenatural. Ele age no impossível. Então muitas vezes a gente está esperando que Ele venha nos ajudar, ao invés de fazer algo poderoso. Fala, não, Jesus, eu tenho um pouquinho, então eu vou te dar esse pouquinho aqui, e eu sei que você vai conseguir fazer. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele faz as coisas do zero. Ele faz as coisas do zero. Então muitas vezes a gente, por exemplo, você pode estar enfermo nessa noite aqui. E está falando, putz, Jesus, eu sei que se eu melhorar um pouquinho, você vai poder me curar nessa noite. E cara, não é assim. Não é assim. Deus quer te curar completamente hoje, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele não precisa da nossa ajuda para isso. E quando a gente vê a história, a gente olha para a Bíblia e a gente fala, isso está muito longe de acontecer comigo. A gente vê grandes homens, como Pedro, que andava e a sombra dele curava, a gente fala, comigo isso não pode acontecer. Essas loucuras não podem acontecer comigo. Mas daí a gente começa a ver mais para frente, a gente vê a história de grandes homens, como Smith Wigglesworth. Pense num cara doido. A pessoa estava com câncer, a pessoa estava morta, ele socava a barriga da pessoa e a pessoa ressuscitava. Jesus tinha um bebê morto, Jesus mandava, chuta o bebê morto. Ele chutava e o bebê ressuscitava. Olha que coisa mais louca. Olha que coisa mais louca. A gente não consegue nem imaginar que isso é verdade. Mas Deus age de maneiras loucas. Deus age de maneiras loucas. Deus age de maneiras loucas. Tem tantos grandes homens que foram usados por Deus. Se a gente for ver os avivamentos, quem é que deseja um avivamento no nosso país? Tem pouca gente, hein? Quem é que deseja um avivamento no nosso país? Amém. Nos avivamentos como Azusa, Gales, Congo, Argentina, a gente vai ver que Deus fez coisas sobrenaturais.
a gente vai ver que pessoas aprendiam a falar em outras línguas, pessoas aprendiam a falar chinês, aprendiam a falar inglês, só de ser tocada por Deus. Pessoas aprendiam a tocar instrumentos, só apenas de ter tido um encontro com Deus. E cara, eu não posso falar que isso não é verdade, porque comigo foi assim. Eu era muito ruim, pastor, tocando. Eu era horrível. Eu tinha feito aula e não dava jeito. Eu era muito ruim. E eu não sabia cantar, eu não sabia tocar. Mas eu lembro que teve um dia que eu estava na igreja, o mover estava tão forte. E eu lembro que eu parei, eu coloquei uma mão na parede e eu comecei a chorar. E daí eu olhei, eu não percebi, mas quando eu estava olhando, eu estava solando com uma mão só na guitarra. Eu fiquei uns 30 minutos solando. Eu falei, cara, como assim? Eu não sei fazer isso, como que eu estou fazendo isso? E eu lembro que eu tive um encontro ali, e no outro dia eu estava cantando, e eu falei, cara, eu não sei cantar, como que eu estou cantando? Como que isso é possível? Então Deus faz coisas loucas. Deus ainda é o mesmo Deus que abriu o mar. Deus ainda é o mesmo que chamou Lázaro para fora da tumba. Ele é o mesmo Deus que chegava nos lugares e Ele parava os enterros e ressuscitava as pessoas. É o mesmo, Ele não mudou. É o teu Deus. É o teu Deus. Continua sendo o mesmo. E Ele tem isso para você. A Bíblia diz em Gálatas 2:20 que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus quer usar você. Ele quer usar você. Ele deseja você. Ele quer fazer através de você. Sabe, existem tantas histórias. Eu não sei vocês, mas há algo no meu coração. Eu vi muitas curas, eu vi muitas pessoas sendo libertas, eu vi demônios sendo expulsos através do louvor, mas tem uma coisa que sempre me chama a atenção, que é ressuscitar um morto. Algo que sempre me chama a atenção, que é muita loucura isso, gente. E uma vez eu escutei a história de um homem, se chama David Hogan, é um senhorzinho. Ele mora numa colina lá no México. E uma vez eu estava vendo uma pregação dele na Bethel. Eu falei, cara, esse cara prega mal. Com todo respeito, professor. O cara pregava mal. Só que ele já tinha ressuscitado 35 mortos. Então, sabe, muitas vezes a gente olha, as pessoas olham para você e falam, nossa, Deus vai usar esse cara. Deus vai usar essa mulher. E Deus está falando, é isso mesmo. É ela que eu quero usar. Eu quero usar esta pessoa. Talvez você tenha entrado aqui se achando um improvável. Talvez você tenha entrado aqui achando que Deus não pode fazer na sua vida e através da sua vida. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu quero ser bem sincero com você. Algo que Deus me falou desde o dia que o pastor me chamou para vir aqui ministrar louvor e pregar. Ele falou, ninguém vai sair desse lugar da mesma maneira que entrou. Então não aceite sair deste lugar da mesma maneira. Sabe, você tem liberdade aqui. Eu não quero me estender muito, porque eu quero que a gente gaste um tempo em adoração no final ali, em ministração, em oração, porque eu sei que pessoas serão curadas nessa noite, eu sei que pessoas serão libertas nessa noite, eu sei que famílias serão restauradas nessa noite, porque o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Enquanto eu orava por essa noite, essa frase não saía da minha cabeça.
o que acontece quando o céu invade a terra. Não saía da minha mente essa frase. E eu falei, Deus, o que é isso? E ele falou assim, quando o céu invade a terra, um padrão é estabelecido. Quando o céu invade a terra, a gente começa a ver curas acontecendo neste lugar. A gente começa a ver pessoas sendo libertas, ossos crescendo, pessoas surdas escutando, cegos enxergando, mortos revivendo. É isso que a gente tem que começar a viver. Quantos aqui desejam viver coisas como essas? Quantos aqui já viveram coisas como essa? Existe mais. Existe mais. Todo dia eu acordo e falo, Jesus, por favor, me leva um pouco mais fundo. E quando a gente entrega isso a Deus, a gente fala, uau. A gente começa a ver coisas loucas acontecendo. Semana passada, eu estava pregando e de repente Deus falou assim, no início do culto, tinha uma menina que ela estava com gesso. E Deus falou no início do culto, você vai ter que orar por ela. Eu falei, tá bom. Então a gente começou ali naquele mover. E Deus falou, você vai ter que orar por ela. E ela estava na primeira fileira, eu falei. Deus falou assim, só fala, perna seja curada agora, em nome de Jesus. Só fala isso. E eu cheguei nela e falei, posso orar por você? Ela falou, sim, pode orar. Eu falei, olha, perna seja curada em nome de Jesus. Eu levantei e falei assim, olha, agora você pode retirar isso se você estiver livre para fazer isso, mas você foi curada agora. Eu lembro que ela ficou ali parada, então no final do culto, ela chegou pulando para mim, ela falou, cara, eu fui completamente curada. Eu fui completamente curada. No outro dia ela chegou sem o gesso e ela falou, cara, eu não sinto mais nada. Então quando o reino de Deus invade a terra, a nossa história é transformada. Quando o reino de Deus invadiu minha casa, a minha família foi curada. Quando o reino de Deus invadiu minha história, o meu destino foi transformado. É isso que acontece quando o reino de Deus invade a nossa casa. Quantas famílias temos aqui hoje? Levante sua mão. Uau. Depois nós vamos orar por cada família. Porque eu creio que Deus tem algo muito poderoso para fazer nesses próximos anos através das famílias. O inferno tem atacado muito essa área na nossa sociedade. Então é algo muito poderoso. E sabe, você pode ver loucuras com Deus na sua família. Você pode estar vivendo essas loucuras. Então tem coisas tão loucas que grandes homens viveram. E eu não consigo parar e chegar aqui para você e falar assim, cara, isso é legal, mas eu não quero viver. Não tem como a gente não desejar isso. Só que tem um ponto em que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, cara, ele está louco. Porque se imagina, olha o jeito de Jesus. Chegam até Jesus e falam, Jesus, seu amigo Lázaro, ele adoeceu. Todo mundo sabia que Jesus ressuscitava os mortos, todo mundo sabia que Jesus podia curar ele, certo? Mas o que Jesus fala? Todo mundo pensando que Jesus ia direto para lá para curar ele, que Jesus fala, não, eu vou ficar mais um pouco aqui, daqui a 4 dias eu vou lá. Então passa um tempo, Jesus fica 4 dias e depois ele vai lá para ver. Eles falam assim, que loucura é essa? Você podia ter vindo, curado ele, mas você esperou 4 dias para vir aqui visitar ele. Então Jesus chega e ele fala assim, Lázaro, vem para fora. Jesus não precisa de ajuda. Não precisa facilitar as coisas para ele. A mesma intensidade que ele cura, a mesma facilidade que ele cura uma dor de cabeça, ele ressuscita um morto. Não muda para ele. Ele é o Deus que cura. Então ele não precisa da nossa ajuda.
Talvez aqui nessa noite tenham pessoas enfermas, pessoas que estão sendo aprisionadas pelo medo, pessoas que estão com problemas na sua identidade, mas eu vim aqui para falar que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Então, como que a gente pode viver essas loucuras? Como que a gente pode viver coisas como essa, de ver mortos ressuscitando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, ver uma provisão sobrenatural nas nossas vidas? Eu queria falar sobre 3 coisas. Primeiro, obediência. Não há como a gente viver uma vida sobrenatural se a gente não for obediente a Deus. Não tem como. Sabe? Algumas semanas atrás eu fui convidado, tinha 2 igrejas no mesmo dia para ministrar. E eu falei, cara, qual que eu vou escolher agora? Eu orei para Deus e Deus falou assim, outro dia você vai nessa, você vai ir nessa aqui hoje. Eu falei, tá bom Deus. Então eu fui naquela igreja, e foi um culto poderoso, a gente ficou cerca de 3 horas ali, queimando. Mas no final do culto, eu e a minha noiva, que ela está ali, a gente foi num restaurante, que a gente só vai nesse restaurante quando a gente vai nessa igreja. E quando a gente chega lá, eu vou buscar uma coisa para ela tomar, e eu paro e olho, tinha uma menina sorridente, que estava atendendo. E ela começou a sorrir para mim, atender super bem. Na hora o Espírito Santo falou, fala que eu amo ela. E eu falei, tá bom, Jesus. Quando eu estiver saindo, para não ficar tão chato assim, quando eu estiver saindo, eu passo e falo, Jesus te amo, e já saio, né, para não ficar tão feio ali. E Deus falou, não, você vai ter que falar agora, porque quando você falar, ela vai começar a contar sobre a vida dela. Eu falei, tá bom. Eu falei, moça, eu queria falar uma coisa para você, Jesus te ama muito. E ela sorrindo. Eu falei, Jesus te ama. Naquele momento, ela fechou o rosto assim, e ela começou a chorar. E ela começou a contar sobre a vida dela. E ela falou assim, sabe, eu ia sair daqui e me matar hoje. E eu estava pedindo que Deus falasse comigo. E eu lembro que a frase que eu falei para ela foi assim, sabe, Deus me mandou aqui hoje, porque Ele queria encontrar você. Naquele momento ela começou a chorar. E sabe, quando Deus falou que eu deveria ir naquele lugar, eu não entendi o motivo dele me mandar ir naquela igreja. Mas eu obedeci. E por causa da minha obediência, Deus tocou uma pessoa. Por causa da minha obediência, Deus tocou a vida de uma pessoa. Uma pessoa que ia se matar quando chegasse em casa. Foi encontrada pelo amor de Deus. Por causa de um ato de obediência. Um ato de obediência a Deus. Então a gente tem que buscar ir mais fundo, buscar obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, Deus vai abrir portas para a gente viver o sobrenatural com Ele. Porque a gente vai estar sendo guiado, e Deus vai nos levar aos lugares mais loucos possíveis. Todo ato de obediência meu me levou a um lugar onde eu vi uma pessoa sendo curada, ou uma pessoa sendo salva, ou uma pessoa sendo liberta. Porque eu estava sendo obediente. Então, para a gente viver tudo isso que esses homens viveram, de ver esses milagres loucos acontecendo, a gente tem que ser obediente. A segunda coisa, renovação da nossa mente. Romanos 12:2 fala sobre isso. Que a gente deve renovar a nossa mente. Como eu estava dizendo no início, Deus me falou sobre a gente parar de ter essa mente racional. Essa mente que a gente precisa ver, para depois a gente achar que Deus pode fazer alguma coisa. A gente não precisa estar vendo, isso fala sobre fé.
A gente tem que parar de estar querendo ver. Então quero ver uma pessoa sendo curada. Então eu paro e eu falo: Jesus, pelo menos me dá um sinalzinho. Deixa eu ver pelo menos ela mexer na perninha ali para eu saber que ela vai conseguir levantar dessa cadeira de rodas. Não é assim que funciona. Ah, Jesus, o cara está morto. Deixa eu ver pelo menos o dedo dele mexendo ali só para mim ver que vai acontecer algo. Não é assim que funciona. Deus não precisa de nada. Deus faz as coisas do zero. Ele faz as coisas acontecer. Então essa renovação da nossa mente é essencial para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. A gente precisa ter a nossa mente renovada para viver grandes coisas com Deus. E a terceira coisa é mudança de visão. Eu creio muito que Deus deu uma visão. Eu creio muito que Deus olha as pessoas de uma maneira diferente. E quando a gente estava bem no início da pandemia, Deus me ensinou algo que eu queria compartilhar com vocês. Me perguntaram o que eu estava achando sobre tudo aquilo, e eu falei: cara, quer saber? Quando a gente olha na Bíblia, Deus tinha uma visão diferente. Quando chegava um enfermo até Jesus, Ele não olhava pela pessoa enferma, Ele já olhava aquela pessoa curada. Quando Jesus via uma tempestade acontecendo, Ele não estava vendo a tempestade, Ele já estava vendo a calmaria que aconteceria depois. Então Deus sempre estava vendo algo além do que os nossos olhos normais podem ver. Então quando me perguntaram isso, eu falei: cara, eu estou vendo algo à frente. Eu estou vendo que isso vai acabar, que a igreja não vai parar, e que há algo a mais. Então nós precisamos mudar a nossa visão. Talvez você esteja aqui hoje e você está falando: cara, é impossível ser curado. É impossível. O médico já falou que não tem como eu ser curado. Mas eu te incentivo, eu te chamo a mudar essa visão. Porque Jesus morreu numa cruz e não foi em vão. Ele morreu na cruz pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, pelo nosso pecado. Ele pagou o preço, foi consumado. Então, essa mudança de visão, eu chamo vocês a ter essa mudança de visão. Há um novo padrão para a gente estar vivendo. Então quando o céu invade a terra, a gente começa a ver coisas acontecendo. E assim como você, eu já tive muitas vezes que eu estava em apuros. Assim como você, eu já estive em muitos momentos que eu falei: cara, o que eu vou fazer agora? Eu não tinha saída. Mas eu falei: Jesus, é com você. É com você. E Ele fez. Que incrível, né? Ele não nos abandonou. Ele não nos abandona. Ele ainda é o Deus que faz. Ele ainda é o Deus que faz. Ele ainda é o Deus que cura, gente. Ele ainda é o Deus que provê para nós. Ele ainda é esse Deus. Não precisamos nos preocupar de acordar amanhã e ser tudo horrível no nosso dia. Porque nós temos um Pai. A gente tem um Pai. E um pai se preocupa com seus filhos. Quantos são pais aqui? Você não faria de tudo pelo seu filho? Faria, né? Por que Deus não faria? A Bíblia fala que vós que sois pais maus, fazem de tudo para dar bons presentes aos seus filhos. Imagine então o Pai que está no céu, quanto fará por nós? Imagine o quanto Ele fará por nós. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Mas mais do que isso, nós temos um Pai que venceu todas as coisas. Nós temos um Pai que venceu a morte. Neste momento, eu disse que eu seria breve. Se você puder diminuir as luzes, você pode ficar de pé. A banda pode subir aqui também, por favor.
Onde você estiver, comece a erguer sua voz. Comece a orar, comece a colocar nas mãos de Jesus agora aquilo que tem te preocupado. Se você precisa de uma cura, comece a colocar isso nas mãos de Jesus.